Minhas amigas e meus amigos, vamos lá para a terceira reflexão à volta desta questão da aprendizagem cooperativa. Numa situação habitual que todos vós e eu próprio também vivi, numa situação escolar normal, habitual, a organização do processo de ensino-aprendizagem baseia-se muito no grande grupo, chamada turma. Nesse momento há uma explicação, como sabemos, para todos, mas os alunos aprendem as mensagens de uma forma individual, chamada aprendizagem individualizada. Esta estratégia é muitas vezes responsável por quê? Pelo insucesso escolar. Incapazes de compreender o que está a ser estudado, sem qualquer suporte, a não ser eles próprios, os alunos perdem a motivação e convivem com as dúvidas sobre a sua capacidade de aprender. Baixa-lhe a autoestima, considerada, como todos sabemos, o grande ingrediente, o ingrediente mais importante para o sucesso na aprendizagem. Se o aluno, em vez de estudar sozinho, o puder fazer em grupo, integrado num grupo, esta situação poderá, e tenho a certeza absoluta que poderá ser diferente. No entanto, para que exista um grupo de aprendizagem cooperativa, como sabemos, não basta juntar 2 ou 3 alunos e, bem, vamos lá trabalhar. Não. É preciso propor-lhes uma tarefa e, ao mesmo tempo que esse grupo tenha interiorizado uma série de regras, e essas regras, logicamente, que se aprendem, e há uma série também de princípios que a aprendizagem cooperativa exige a todos os participantes, concretamente aos alunos que fazem parte desse grupo. Nesse sentido, podemos dizer que há uns componentes básicos, estruturantes, na aprendizagem cooperativa. Eu vou simplesmente falar de uma forma breve em 5. Primeiro, a interdependência positiva. Segundo, a interação face a face. Em terceiro lugar, falaria um bocado da avaliação individual e da responsabilização pessoal de cada aluno nessa mesma aprendizagem. O uso apropriado das capacidades interpessoais e, finalmente, a avaliação do processo de trabalho do grupo no seu todo. Bom, meus amigos, então vamos lá trabalhar estes 5 pontos e, para isso, eu vou me servir de uma série de esquemas que espero que sejam proveitosos. Quanto ao primeiro ponto, interdependência positiva, podemos afirmar que qualquer equipa tem de se organizar para que todos os elementos sintam que a sua atuação tem de ser útil não só para eles próprios, mas fundamentalmente para a equipa. Este princípio é fundamental na aprendizagem cooperativa. Todos os elementos do grupo têm tarefas destinadas e são responsáveis por elas. Se falharem, não só falham eles, como falha todo o grupo. Quais são as modalidades desta interdependência positiva? Podemos falar de umas quantas. Primeiro, a de finalidades. Os membros do grupo trabalham para um fim comum de recompensa. Esta interdependência é importante, mas discutível. O valor da atribuição de recompensas nem sempre é unânime os teóricos estarem de acordo. A interdependência de tarefas tem a ver com a divisão das tarefas com a participação de todos. A interdependência de recursos está um bocado ligada à anterior, de acordo com a idade e contexto dos alunos. E a interdependência de papéis. Isto também é importante, cada elemento tem um papel que depende dos outros. Interação face a face. Esta interação promocional face a face existe quando os indivíduos encorajam e facilitam os esforços de cada um para realizar as tarefas de modo a alcançar os objetivos do grupo. Nesta interação há 3 etapas. Primeiro, desenvolver o espírito de grupo. Segundo,
desenvolver a interdependência positiva e terceiro, assegurar a interação. Esta interação rosto a rosto, frente a frente, a interdependência positiva é muito importante, mas esta interação promocional entre os elementos do grupo que mais influencia em vários aspectos, desde o sucesso académico à preocupação com o bem dos outros e ao desenvolvimento de competências sociais. Só pode cooperar quem se conhece e se aceita. Por isso os grupos têm de ser pequenos para que todos os elementos se olhem nos olhos, discutam os problemas de forma que todos participem. O estar no pequeno grupo não é por si só condições para se gerarem amizades, mas é condição essencial para que este grupo ganhe consciência dos seus objetivos de trabalho e os aceite. O terceiro ponto, que também é muito importante, a avaliação individual, responsabilidade pessoal pela aprendizagem. Aqui, cada elemento do grupo tem de se sentir responsável pelas aprendizagens definidas para este grupo. O fim do trabalho não é que o grupo aprenda, mas sim que tal aconteça com cada um dos seus elementos, chamada avaliação individual. Não se descarta, portanto, na aprendizagem cooperativa, esta avaliação individual, que é fundamental. Responsabilidade pessoal. Cada elemento é avaliado e o grupo sabe que a sua avaliação é resultado destas avaliações individuais. São os próprios elementos do grupo a procurarem que todos aprendam e realizem bem as suas tarefas. Quais são os procedimentos para facilitar a avaliação individual e esta responsabilização? Primeiro, formar grupos pequenos, criar testes individuais, questões orais, observar sistematicamente o trabalho dos grupos, existir no grupo o papel de verificador da aprendizagem e que os alunos ensinem uns aos outros o que aprenderam. Portanto, essa explicação simultânea. Cada elemento sabe que as suas falhas podem contribuir para que o grupo obtenha piores resultados e se existe espírito do grupo, cada um procurará dar o seu melhor e ajudará os outros a fazê-lo também. Em quarto lugar, uso apropriado de capacidades interpessoais e de pequeno grupo. A aprendizagem cooperativa tem como um dos principais objetivos contribuir para o sucesso académico dos alunos. Tal sucesso só será possível se de facto trabalharem em cooperação. Os alunos precisam de aprender as competências sociais, em especial as associadas ao trabalho em pequeno grupo. Há duas componentes que se interligam na aprendizagem cooperativa: a realização de tarefas académicas e a sua realização em grupo. Os alunos devem aprender a partilhar informação, assegurar-se que compreenderam o que estudaram, saber usar o tempo, manter um bom nível no seu trabalho, além de tomarem notas, fazer registros, somares, etc. Ser capaz de partilhar sentimentos, ouvir sem interromper, esperar a sua vez para intervir, mostrar simpatia pelas ideias dos outros, mesmo não concordando com elas, de encorajar quem se mostra desanimado, são qualidades que devem ser desenvolvidas pela prática dos grupos. A capacidade de cooperação tem a ver muito com a formação, a organização do grupo, regras mínimas para a atuação dos seus elementos, tem a ver com o funcionamento, tem a ver com a gestão do grupo de forma que este realize as suas tarefas e ao mesmo tempo mantenha boas relações interpessoais entre os seus membros, quer uma formulação de ideias e de análise de recursos que conduzam a mais elevados níveis de raciocínio e de retenção do que se está a aprender, fermentação de ideias que permitam a reconceptualização das matérias estudadas, estabelecendo conflito intelectual, clarificando as justificações das conclusões.
Algumas sugestões para ensinar estas capacidades de cooperação. Primeiro, motivar os alunos para a aprendizagem destas capacidades. Segundo, assegurar que os alunos compreendam o que de facto são estas capacidades. Terceiro, proporcionar situações de prática a todos os elementos. Quarto, assegurar que os alunos avaliem o uso destas capacidades. E quinto, assegurar que os alunos continuam a utilizar estas capacidades até se transformarem numa competência interiorizada naturalmente. Por fim, as capacidades de cooperação emocionais. É importantíssimo que no grupo se desenvolva autoconsciência e autoconfiança. Isto quer dizer que aprender a ser como é, saber expressar as suas emoções, conhecer as suas forças e fraquezas, confiar em si próprio. Em segundo lugar, é a automotivação. O aluno deve-se animar a si próprio, colocar metas e objetivos, ser otimista, revelar esforço e persistência. Em relação ao autocontrole, é importantíssimo controlar a ansiedade, a ira, a preocupação, a tristeza, os medos e temores. Em relação à empatia, o aluno tem que saber o que sentem os outros, compreender a comunicação não verbal, ter uma escuta ativa, conhecer os erros dos outros e compreender as suas motivações. Em relação às capacidades relacionais, é importantíssimo o aluno ter uma comunicação assertiva, resolver conflitos de forma positiva, manifestar e despertar confiança, revelar sentido de humor. Nada do que se aprende é mais importante que as capacidades necessárias para trabalhar com outras pessoas. A maior parte da interação humana é cooperativa, como sabemos. Por fim, em quinto lugar, a avaliação do processo do trabalho do grupo. Neste campo, há várias teorias, mas sintetizo dizendo o seguinte: os alunos devem analisar os seus resultados, avaliando-os permanentemente, refletindo sobre o seu trabalho e se os seus objetivos foram atingidos ou não. Quanto à reflexão numa sessão em grupo, para descrever as ações que foram úteis ou inúteis, tomar decisões acerca das ações que devem continuar e as que devem ser mudadas. E quanto ao processo da avaliação do processo, aqui o professor deve estruturar uma aprendizagem que proporcione uma real avaliação do processo dividida em 5 partes. Primeiro, a avaliação das interações do grupo, feedback constante, tempo para a reflexão, avaliação do processo em grupo-turma e demonstração de satisfação pelos progressos obtidos. É importantíssimo para avaliar o processo o uso de fichas para registro das observações. O grupo deve ter um elemento com um papel de observador para fornecer as informações precisas durante o tempo da avaliação do processo. Preciso fazer essa pausa para analisar o trabalho de grupo. Esta atividade promove boas inter-relações entre os grupos por tornar claro se cada um está ou não a contribuir para que se atinjam os objetivos do grupo e, ao mesmo tempo, saber se os esforços conjuntos estão a produzir os efeitos esperados ou se é preciso repensar estratégias. Serão estas capacidades de trabalho de grupo. Atendendo a que é essencial o clima de interajuda nesta fase, proporcionam-se as condições para que certos alunos superem algumas dificuldades e mostrem satisfação pelos progressos feitos, quer individuais, quer do grupo. Preciso de um tempo para a avaliação do processo, a reflexão com o tempo, para que as mudanças introduzidas surtam efeito. Os membros do grupo tendem a encontrar razões que justifiquem o que correu bem e o que correu mal, só assim as mudanças resultam. A avaliação do processo de todos os grupos em conjunto reforça o espírito de turma e acabam por salientar os aspectos positivos.
E por fim é preciso demonstrar satisfação pelo que correu bem. Estas 5 componentes são fundamentais e afastam a aprendizagem cooperativa do trabalho do grupo tradicional. E aqui deixo-vos uma tabela em que se compara o trabalho do grupo em aprendizagem cooperativa e o trabalho do grupo de uma forma tradicional. Reparem que na aprendizagem cooperativa há uma interdependência muito mais positiva, enquanto que no outro não há essa interdependência. Na aprendizagem cooperativa há responsabilidade individual, há uma heterogeneidade, há uma liderança partilhada, há uma responsabilidade mútua partilhada, há uma preocupação com a aprendizagem de todos os elementos do grupo, enquanto que nos grupos de trabalho tradicional, como dissemos, não há essa interdependência, não há responsabilidade individual, é homogeneidade, há um líder designado, não há responsabilidade partilhada, há ausência de preocupação com as aprendizagens dos elementos do grupo. Enquanto há ênfase nas tarefas, portanto, na aprendizagem cooperativa, dá-se ênfase na tarefa e na sua manutenção, enquanto que no outro há só ênfase na tarefa. Na cooperativa, o ensino direto nas competências sociais, enquanto que na tradicional é assumida a existência de competências sociais pelo que se ignora o seu ensino. E quanto ao professor, o papel do professor na aprendizagem cooperativa é observador e intervém sempre que precisar. O grupo acompanha a sua produtividade, enquanto que no trabalho tradicional o professor ignora o funcionamento do grupo e o grupo não acompanha a sua produtividade. Bom, meus amigos, como puderam ver, estivemos perante uma aula um pouco teórica. Eu prometo que no próximo vídeo farei uma coisa muito mais prática. Mesmo assim, pois espero que tenham gostado. Se gostaram, pois coloquem o vosso like, façam o vosso comentário e se ainda não se inscreveram no canal, pois façam-no, que nós por cá vamos continuar a falar destes temas interessantes sobre educação.